Jô Soares faleceu na época em que ele não podia falecer. Porque Jô estava exatamente naqueles tempos finais, alcançando um patamar de um patamar de perfeição no trabalho de talk show que estava beirando os deuses da comunicação. Agora vai ter uma série, um programa, não sei se é uma série ou um programa, mas vai ter um documentário sobre o Jô Soares, mas principalmente sobre o Jô Soares enquanto protagonista do talk show. O Beijo do Gordo. E todos nós, gente, que passamos pelo programa do Jô, temos alguma coisa a dizer. É incrível, né? Que é uma experiência que você vê um contar, outro conta. E durante 30 anos, a consagração de uma figura pública, de um profissional, de um artista, de um escritor, de um funcionário público, de uma cozinheira, de uma empregada doméstica, a consagração no Brasil era estar no programa do Jô. O talk show adquiriu uma importância que descolava de toda e qualquer outra programação. Se você saísse 5 vezes no Jornal Nacional, isso não era currículo. Currículo era ter ido ao programa do Jô. É claro que algumas pessoas foram várias vezes, mas aí, né, corria muito mais o contato, digamos assim, das empresas com o Jô. Agora, aquelas pessoas que iam individualmente, por convite do Jô, por descoberta do Jô, por descoberta da equipe do Jô, essas pessoas tinham uma recepção extremamente carinhosa do Jô. É claro que teve mais sorte quem foi no final da carreira do que quem foi no início, porque o Jô, nos primeiros anos, ele ainda estava muito preso ao humorismo, que foi a carreira inicial dele. Então, ele muitas vezes era sarcástico, irônico, ferino, e principalmente era bastante abusivo às vezes com humoristas que estavam iniciando e que ele via que não eram humoristas. Então ele pisava. Mas depois o Jô foi adquirindo uma habilidade para entrevista que escapava todo e qualquer clichê. Há entrevistas memoráveis, de você realmente ficar rindo, né? Tinha muito de humor. Mas há entrevistas que tinham muito da política, da transformação política. Jô não tinha medo de fazer do programa dele quando necessário, um palanque. Jô não tinha medo no programa dele
chamar a atenção, às vezes, de um cara na plateia. Dar uma dura num cara na plateia. O Jô não tinha medo de afrontar um presidente da República que sentasse ali. Um candidato. Ele era um homem que se garantia de tal maneira que isso fazia dele um excelente protagonista de talk show. Porque o cara que é medíocre, covarde, deve pra todo mundo, aí não tem jeito. Aí senta um figurão lá, puxa saco, aí, né? Não, o Jô não tinha isso. Sentou ali, né? E ele tinha uma espontaneidade no programa dele. Ele tinha ali o itinerário dele para fazer, né? Tinha as informações de quem eram as pessoas que ele recebia, mas simplesmente as coisas iam acontecendo. Sem contar as mudanças de função que ele dava para as figuras no quarteto, quinteto, sexteto que ele levou junto durante anos. Ele criava personagens ali, na hora. Personagens que ele não eram mais travessuras dele enquanto personagem, mas travessuras do outro que estava ali. Eu me lembro que quando eu cheguei no programa, botaram no camarim, um camarim muito receptivo, uma impecável recepção, uma impecável viagem, tudo acertadinho, né? E quando ele me viu na plateia, ele já fez o gancho, né? Eu fui um dos últimos, o terceiro da noite, e ele tinha mais duas outras pessoas, mas no meio daquelas duas pessoas tinha uma figura lá que tinha feito um papel em novela sempre de morta, né? Sempre morria nas novelas. E ele, aquela presença de espírito para introduzir a terceira entrevista e para me deixar à vontade, ele ali falando da morte, ele me sacou lá em cima na plateia, porque eu ia descer depois, né? Falou assim: a gente quando morre volta ou não volta, professor? Né? E eu, claro, né, conhecendo o Jô Soares e o aspecto e a maneira como ele entendia a religião, falei assim: olha, volta não. Pelo menos não temos registro. É mais ou menos nesse sentido. E ele adorou, né? Ele adorou essa resposta de bate-pronto. E quando lá no programa, né, eu o repreendi porque ele estava brincando com a minha ex-esposa, né? Eu repreendi, ele levou aquilo num bom humor, né? Porque eu repreendi para fazer humor e ele levou aquilo no bom humor e revelou algo que... uma generosidade incrível, né? Ele falou: não, eu também, né, tive namoros com pessoas muito mais jovens e você, meu amigo, né? E de fato, não era um amigo de cama, mesa e banho, né? Mas ele me conhecia, eu o conhecia, né? Já tínhamos conversado. E levamos um papo muito gostoso no programa. Papo mesmo, bate-papo mesmo, né? E
o que eu lembro de mais pitoresco nessa história é que eu estava, acho que numa das piores condições financeiras de todos os tempos da minha vida e talvez a de outro. E porque nós vínhamos, eu acho que eu vinha de um período que eu estava voltando para o serviço público e de um período que o Brasil tinha passado com a crise de 2008 e a atividade cultural no Brasil tinha decaído muito. Tanto é que eu tive que voltar a ser funcionário público, voltar para a universidade, porque já não bancava mais com os livros, né? E aí eu tinha um livrinho que eu ia apresentar no programa, que era Filosofia Explica o Amor, né? Uma coisa assim, né? E esse livrinho, uma vez eu tendo ido para o programa, no dia seguinte ele esgotou 5, 6 edições, assim, zupt, né? E justamente este livrinho, que ia me tirar um pé do lodo, não tirou, por quê? Porque eu estava tão apertado que quando eu fiz o livrinho, eu vendi os direitos para a editora por R$2.000. Foi justamente o livro que eu iria ganhar alguma coisa, né? Não ganhei, porque já havia vendido. Depois, outras vezes, eu tive convite para voltar, para apresentar outros livros, mas aí, por razões, por circunstâncias N, né, da vida da gente, uma hora doença, outra hora problema, teve vários problemas, e eu não voltei para outros livros que eu poderia render. Mas era um machado. Você ia para o programa no dia seguinte. Se você tivesse um produto, ele desaparecia do mercado, que todo mundo comprava o seu produto. E acontecia uma coisa muito estranha, né? Com todo mundo aconteceu isso, até mesmo com gente famosa, que já era conhecido. No dia seguinte, você sai na rua e todo mundo olha para você, né? O programa tinha E é interessante isso, porque o programa ele tinha uma audiência alta, mas não tão alta quanto outros programas. No entanto, em outros programas que você ia, às vezes até num jornal e tal, você não era olhado. E ali marcava. Por quê? Porque o Jô marcava. O Jô marcava você. Ele dizia, você é fulano. Né? E dificilmente alguém poderia não ser grato a ele por ter feito essa experiência no Brasil. Por quê? Porque o Jô introduziu o talk show no Brasil. Existia o talk show, existia programa de entrevista, existia uma série de... Mas o talk show, que é a conversação aberta, né, ali, com 3 convidados, toda noite, né? Teve uma época que ele fazia diário o programa. Toda noite tinha, né? Então, uma verdadeira de uma... como é que eu diria? Um patrimônio, né, da cultura brasileira. E depois, gente, eu, sinceramente, eu acho que tem certas coisas que as pessoas não deveriam mais fazer. Como aquela menina que faz comentários de livros nos Estados Unidos e que indicou o Machado de Assis, né? Ela disse, eu li o Machado, e agora? Agora minha vida acabou, né? Por quê? Porque não tem mais nada que eu possa ler. Não tem mais nada que eu possa ler. Isso foi tão sublime que eu aposto que eu não quero mais ler nada. Por quê? Porque não tem mais nada para ler. Eu sinto que eu cheguei a ler aquilo que há de mais elaborado. Minha vida está acabada. Não é interessante isso? O Jô fez isso com o talk show.
Ele introduziu e tirou. Todas as outras pessoas que fazem talk show, elas não deveriam fazer. Não deveriam. Não deveriam fazer. Ninguém deveria ter feito isso. Ninguém deveria ter feito programa de entrevista tete a tete daquela maneira, talk show. Claro que eu fui no Abu Janra, e aí o Abu Janra tinha um outro estilo, né? Era outra conversa, era uma imersão na personalidade profissional da figura, de maneira, digamos assim, até intimidante. Era um outro tipo de coisa para um outro público, né? Mas, voltando, ali não era um talk show. Ali era realmente provocações, que também é outra coisa que deveria ter feito ali com Abu Janra, e o Marcelo Taz não deveria ter feito. Não deveria. O Marcelo Taz poderia fazer outra coisa, mas não tentar fazer uma extensão. Há coisas que você não pode fazer. Há coisas que você não pode fazer. É como a camisa 10 da seleção. As pessoas deveriam falar, ó, futebol tem todas as camisas, mas não tem mais a 10. Não, a 10 não tem mais, acabou. Não vai mais pra ninguém. Né? Não vai mais pra ninguém. Tem muita coisa que é assim. Mas tem gente que não sabe parar. O Jô, ele foi parado. Ele não queria parar, ele foi parado. O programa dele foi parado pela direita. Houve, no final da carreira do Jô, houve uma pressão de todo tipo contra ele. De todo tipo. As pessoas às vezes não querem dizer isso, mas eu sei, conheço, né? E sei que houve. Conversei com ele a respeito disso. Sei que houve um encalacramento da cultura. Você imagina só, né? Se você vê o programa do Jô, você vê como que ele estava tendo dificuldades de conversação nos últimos tempos. Não podia falar mais de nada. O Brasil caiu numa névoa conservadora a partir dos evangélicos e a partir da direita, e também a partir de uma certa esquerda que ainda está conservadora. Veja aí, né? Agora, diante da abertura das Olimpíadas, um cara como o Randolph reclamando. Dá vontade de bater na boca dele, pô, não é possível, né? Então, o Jô realmente, o Jô, é como se o Jô tivesse desaparecido. Olha, eu vou deixar o planeta, tá? Eu vou deixar o planeta, não vou morrer de supetão. Eu vou deixar, vou assistir meus filmes e vou falecer hoje assistindo meus filmes tranquilamente, e vou deixar o planeta. Porque o planeta tá chato. Tá chato. Um beijo do filósofo. Daqui a pouco a gente volta.